Hello, turma, tudo em paz? Cá estou de volta, beleza? Sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Rogério, vocês já sabem, né? Meus alunos, quem está no YouTube e que não sabe, meu nome é Rogério. Você está aí no meu canal, né? Chegou no vídeo, pode ser direto ou indiretamente pelo canal. É o seguinte, nós temos aqui um curso de Web Front-End, onde a gente vai ficar passeando e brincando bastante com HTML, CSS e JavaScript. Nós também, no comecinho, nós somos bebezinhos ainda, né? E o que eu reservei para a gente falar aqui neste pequeno vídeo de agora é um pouquinho sobre os componentes relacionados a texto, né? Que são os componentes que são mais utilizados aí. Então, basicamente, a gente vai ver os componentes de texto, a gente deve ver mais para frente os formulários e tabelas, e também os componentes de estrutura. É basicamente isso que a gente vai ver no HTML, tudo bem? Então, vamos direto ao ponto aqui. Eu vou criar só uma pasta aqui, chamada textos, para a gente ter uma nova página aqui que eu vou chamar de index.html, tudo bem? Eu estou com o nosso repositório aqui, eu já postei o link lá no Classroom para a gente, né? Você que é meu aluno já viu. Beleza, e como você vai estar programando no VS Code, muito provavelmente vai estar no VS Code, eu até falei isso na aula passada, a gente aprendeu sobre o esqueleto, a estrutura básica de uma página HTML, que é uma hierarquia, né? Ela funciona mais ou menos assim, uma hierarquia de HTML, head, né? E body como sendo dois componentes que fazem parte da nossa página HTML. Beleza? Então fique muito atento a isso, mas principalmente vá fazendo, que aí você vai ficando fluente e as coisas vão funcionando. Então, voltando ao VS Code, quando você digita HTML, ele já mostra aqui algumas opções para você. E a gente sempre vai escolher essa opção aqui, HTML5, que ele já vai criar para a gente uma estrutura boa, né? Uma estrutura já, principalmente com a parte aqui do head, pronto para funcionamento. O que a gente poderia mudar aqui? Talvez botar um PTBR aqui para identificar que a página é HTML. Esse char7, o TF8, pode e deve ficar assim. Esse meta aqui é apenas uma questão de compatibilidade, né, com os navegadores da Microsoft. E a tag meta, eu até citei ela na aula passada, ela ajuda, né, a gente deixar o nosso site com visualização também adequada em dispositivos diversos e não apenas aqui no desktop, tá bom? Então, elementos de texto aqui vai ser o título da nossa página, tudo bem? Observe que a minha página está sendo formatada aqui automaticamente. Eu acredito que se a de vocês não estiver formatando, vocês podem instalar o Prettier, que eu acredito que ele vai fazer isso para você. É esse carinha aqui, ó, Prettier. Então, você clica aqui nas extensões e bota ele que ele vai formatar o HTML, o CSS, ele vai ajudar você com isso também. O que é essa formatação? Ele dá uma indentação aqui, né, pra gente. Ótimo, então vejamos aqui. Deixa eu criar bem que outra coisa interessante, eu acho que é interessante, deixa eu olhar aqui como é que faz. Gerar esse editor config aqui, editor config, eu vou botar a indentação 2, porque vocês estão vendo que quando eu dei o Enter aqui, ele veio 4 espaços, mas o Prettier está querendo somente 2 espaços, ó, vejam só. Está funcionando já, porque eu vi aqui no editor config e mudei para 2, tá vendo? Então você veio aqui, botão direito, e tinha a opção aqui, gerar editor config. No editor config eu só padronizei aqui para 2 espaços. Tranquilo? Então são muitas pequenas coisas, mas que a gente não se preocupa com isso, tá bom? Está direto disponível na internet e a gente vai descobrindo. O massa mesmo do desenvolvimento de software é conseguir resolver os problemas das pessoas, tudo bem? Mas vamos lá ao nosso ponto aqui. Algo que a gente já viu foi o seguinte, né? Então, HTML nada mais é do que texto. Então, você vai botar assim, né? Lista de países. E aí você começa a falar assim, né? O mundo tem N países, né? Estabelecidos, e estes estão divididos em alguns continentes. Beleza, que a gente já sabe disso aqui. Deixa eu fechar isso. Beleza, então você pode até fazer isso aqui, né? Na hora que eu salvo aqui, meu Prettier já bota lá.
Entretanto, se você pôr somente desta forma, deixa eu botar aqui, e vou aqui no botão direito e vou abrir o Live Server, foi coisa que eu mostrei em vídeos anteriores. O Live Server, ele serve a sua aplicação aqui localmente e fica atualizando automaticamente. Só lembrando que para atualizar automaticamente tem que estar bonitinho aqui o cabeçalho, tudo bem? Então a página não vai ficar, tanto na aparência como do ponto de vista semântico, com um significado ou com visualização adequada, tudo bem? Então, o primeiro conjunto de tags que são utilizadas para a gente estruturar as nossas páginas HTML são as páginas do tipo cabeçalho, tudo bem? São as tags ou elementos do tipo cabeçalho. E o principal, acho que a gente acaba utilizando mais, é o H1. Mas não temos apenas o H1, certo? Deixa eu botar aqui, vejam só. E ele já acontece aqui algumas coisas, né? Então, visualmente, o texto ficou maior, ficou em negrito e tudo mais, mas principalmente os indexadores, né? O Google, por exemplo, ele já vai saber que esse texto é mais importante que esse texto. E para você, você vai ter um componente, ou seja, um elemento, uma parte da sua página que você consegue identificá-lo por meio desse cabeçalho, tá bom? Não existe apenas esse H1, tudo bem? A série H1, ela vai, a série H1 não, a série H, ela vai de H1 até H6. Eles têm o mesmo significado. Entretanto, você tem que ficar atento aos seguintes detalhes sobre esses cabeçalhos. Numa página, idealmente, você tem que ter apenas um H1, porque ele é uma espécie de topo da hierarquia, meio que não faz sentido ter dois H1s na mesma página. Então, o título de uma página, que geralmente uma página tem um título, se ela tiver, você pode utilizar e deve utilizar o H1. Se ela tiver outras seções, outros fragmentos que você gostaria de também dar título, você vai descendo a hierarquia do H. Então você pode ter dois H2, dois headers nível 2, talvez até 3, vai depender da sua página. E se tiver um outro subtítulo, você pode ir até o H3. Você pode utilizar todos numa página só, não é recomendado. Então, no máximo, a gente utiliza 3, certo? E eles servem bastante, quando a gente for aqui no CSS, para que você comece a dar formatações adequadas e fique tudo bonitinho de acordo com a hierarquia daquilo. Beleza? Então, quase sempre, um fragmento H1 ele vem acompanhado de um parágrafo, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, o próximo elemento que a gente já está conhecendo, apesar de ter visto na aula passada, mas na aula específica, é o P de parágrafo, tudo bem? Então, tanto o H1 quanto o H2, eles são componentes de bloco, que é outra coisa que eu aproveito e falo para vocês, tudo bem? Aqui tem um texto que não é real, apenas de teste. Beleza. Observem como cada um dos meus componentes ficaram, né, eles estão aqui, beleza? Mas cada um deles ocupou uma linha completa. Esse comportamento é chamado de bloco, beleza? Então, tanto o H1 e todos os seus irmãozinhos, né, de H1, H2 até H6 e o P, eles são componentes de bloco, então eles ocupam uma linha inteira. É muito importante a gente estruturar a nossa página e nunca deixar texto solto, nunca deixar nada solto. Sempre você dá um carimbo, sempre você dá um elemento, beleza? Então, vamos aqui. Outra questão, né? Deixa eu botar aqui um H2, então países da Europa, né? Da Europa. Beleza? Está aqui o H2. Observem que mesmo sem utilizar CSS nem nada, eles já vão ficando ali, já vai ficando em negrito. Não é algo que a gente costuma utilizar para formatar as nossas páginas, tirar proveito disso. Mas de cara você já percebe que isso tem uma relevância maior do que o P. Tranquilo? Beleza, então aqui logo abaixo eu vou botar um outro P. Observem que aqui no VS Code, gente, ele é muito legalzinho. Olha, eu boto o P e ele já completa aqui para mim. Então basta você digitar o nome do elemento mesmo, da tag, e ele já vai vir aqui de boas, tá bom? Então, a Europa tem muito mais países do que imaginamos, né? A gente acaba achando que a Europa tem só aqueles países clássicos lá, Espanha, Portugal, França, Alemanha. Então, a Europa tem muito mais, acredito que chega a ter muito provavelmente centenas de países, né? Vamos lá aqui, um momento de história. Quantos países tem a Europa? Acho que tem 200 e pouco.
Vamos ver se é isso. Não, 50, né? A Europa é formada por 50 países e alguns territórios. Enfim, de qualquer forma, são muitos países, né? São 200 e pouco é o mundo todo, né? Então, mas tem muitos países, muito mais do que aqueles que a gente acaba conhecendo pela TV. Ok? Então, o que a gente viu aqui? A série de tags H1 não, a série de tags headers, que é H1, H2, H6. Ah, outra coisa que eu queria falar sobre H é o seguinte, gente. Quando vocês criarem sessões, por favor, não misturem uma hierarquia inversa. O que eu digo com isso? Um H3 não pode ser um topo de um H2, certo? Você vai usando a hierarquia. Então, se você tiver um outro nível aqui, você vai botar um H3 dentro de um H2, dentro que eu falo, na hierarquia da página, né, de cima para baixo. Ok? Beleza. E também no vídeo anterior, ainda relacionado a textos, a gente viu sobre listas. Nós temos 3 tipos de listas que a gente vai poder utilizar para estruturar as nossas páginas e para exibir conteúdos. Elas servem para essas duas finalidades, tá bom? A principal delas, ou a mais comum da gente utilizar, é a UL, certo? Esse U vem de lista não ordenada, beleza? E ela precisa de componentes, que são itens, né? List items, ó, vejam só aqui. O LI. Então, eu vou botar aqui os países da Europa, né? França, desço aqui, boto um outro LI, vou botar Alemanha, LI, Portugal, Beleza, tá ótimo aqui, veja só, ficou bacana aqui, deixa eu botar aqui para a nossa página. E aí você também tem mais esse componente que também serve, obviamente, para você colocar texto. Quase tudo em HTML é texto. Então nós temos essa lista. Mas não temos somente esta. Nós temos também uma lista quando a gente desejar que seja numerada, né? Bastante utilizada também. Vou botar aqui, botar um outro H2 aqui, H2, e vou botar países da América do Sul. Beleza? E vou botar aqui o nosso bonitão, que é o Brasil. Pronto, tá aqui. Brasil. Vou botar Equador e vou botar Paraguai. Paraguai. É assim, né? Ok? Então, nós botamos aqui, isso está absolutamente correto, né? Então, isso aqui é uma lista, desculpa, esse aqui é um cabeçalho principal, a gente utiliza sempre o H1, qual é o título da página. As descrições gerais, né? As descrições gerais, a gente sempre utiliza um Pzinho, então quase sempre, ou muito provavelmente após um P, você vai botar uma breve descrição ou um detalhamento, né? Ou um detalhamento de algo, você utiliza um P. E aí você acaba organizando isso para dar a formatação adequada para lá. Tranquilo? Além dessas duas listas, continuando, né? Além dessas duas listas, que é o L e a OL, nós temos ainda a lista de definições. Essa é uma lista que é pouco utilizada, né? É bem pouco utilizada mesmo. Acho que é DL, deixa eu ver se o nome dela aqui é DL. Acho que é assim, DL, e aí você tem os termos, que são os DDs, DT é o termo, e DD é a descrição. Ela é um pouco diferente, né, porque ela é o seguinte, ela é uma lista de definições, ela funciona como se fosse um dicionário. Então, você vai ter o elemento, né, que é o termo, e você vai ter a descrição daquele termo. Vou pôr aqui um outro H2 aqui. Beleza, então, lista de países da África, né? Da África. Vou botar aqui alguns países da África. Vou botar aqui Gana. Vou botar um belo país, né? País. Desenrola, Rogério. Beleza. Desenrolou. Aí, veja só a diferença aqui que fica, né? Ele bota isso aqui bem alinhado aqui à esquerda e dá um recuo à direita, ou seja, ele bota uma espécie de tab quando você bota a descrição, ok? Então ele pode ser útil também até em estruturação, mas o que você deve saber é que ele funciona aqui aos pares. Você bota o termo aqui, ó, Nigéria, e aí você vai botar a definição sobre Nigéria. Sempre funciona assim, né? Futebol forte e marcante, né? E marcante para o brasileiro.
Tá bom? Então tá aqui, ó. Observem como ele é até interessante, já tem alguma formatação assim. Mas eu confesso a vocês que eu, por exemplo, nunca utilizei um projeto meu, uma lista de definições. Tudo bem? Ok. Além disso, para a gente terminar aqui esse vídeo, ele não ficar também muito longo, a gente costuma ter umas outras tags que também são úteis quando a gente quer utilizar aqui em texto, tá? A que eu poderia realçar para vocês aqui poderia ser a strong. E olha, e aí a gente já aprende outra coisa. Dentro de uma tag, não tem problema, eu posso botar outra tag. E aos poucos você vai se acostumando de quais tags são mais comuns elas ficarem identadas, ou seja, dentro de conteúdo da outra. Né? Então eu tenho aqui a tag P, vocês estão vendo? Eu vou até descer ela para aqui. Mas o meu pretty ele volta lá, né? Porque não tem a quantidade de linha suficiente para quebrar. Mas tudo bem. Então aqui dentro do P eu tenho o conteúdo e eu botei um strong. Esse strong ele já é bem utilizado. Olha o que aconteceu aqui, vocês conseguem ver, ó. Mais países que eu carimbei aqui com o strong, ele ficou ali formatado, tá? Ele ficou em negrito. Nós temos as tags, só que não é muito utilizado, né? Nós temos as tags B, né, para negrito, texto, tá ali, ó, texto ficou negrito. A gente tem também a tag I, né, para itálico. Ó, o I ficou itálico, mas a gente usa, acaba usando sim, não tem problema não. E a gente tem a tag, deixa eu ver se eu lembro ela, não sei se é U para underline, vamos ver se é ela aqui, eu olho já aqui. E o U para underline. Então tem, né? Então tem o negrito, o itálico e o sublinhado, né? O sublinhado que também pode ser útil para vocês em algum momento aí, tudo bem? Não são tags que são muito utilizadas, eu digo para você, a strong a gente acaba utilizando mais, o B também. Então o strong também dá esse valor semântico um pouco mais forte na tag, tudo bem? Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui para vocês de texto. Eu acho que é principalmente isso, né? E aí a gente vai ver sobre CSS, né? Daqui a pouquinho, ou em próximas aulas, aí nas próximas semanas, que nós temos uma série de propriedades CSS que são ligadas a texto, né? São tipo qual é a fonte, qual é o tamanho da fonte, qual é a cor, qual é o estilo, qual é o espaçamento entre letras, espaçamento entre linhas, todas são propriedades bastante aplicadas a texto. Tudo bem, gente? Então mostrei para vocês aí, se você já tem alguma experiência com HTML, você achou super trivial, mas se você está começando, como a maioria de vocês acredita estar começando, pode ter sido bastante útil. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente fica por aqui com essa aula sobre componentes textuais.